Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 João. Em 1 João, capítulo 3. As crianças podem acompanhar, as professoras. Foi proposital a participação delas nesse momento, porque a igreja, para que as crianças já observem o que é ser igreja, né? Entendam a importância de tudo isso. Queria pedir também, meus irmãos, aproveitando que as crianças estão saindo, pais, cuidem das crianças, tá bom? Na hora que for no banheiro, levem elas, tentem vocês mesmos levarem elas nos banheiros e tudo mais, por questão de segurança, tá bom? A gente sabe que tem que tomar muito cuidado, né? Ainda mais um ambiente onde que às vezes começa a ter muita gente, né? A gente mais cuidado, melhor. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, do verso 16 ao 18, que diz assim: Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Oremos. Ó Deus, nós te pedimos auxílio do Espírito Santo para aplicar essa palavra em nosso coração e que nós possamos viver hoje e sempre para honrar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estudamos na última pregação a respeito da obra daqueles que são feitos filhos de Deus. Uma das evidências da obra daqueles que são feitos filhos de Deus, como obra, como uma atitude diante da obra de Deus na nossa vida, era justamente o amor ao irmão, né? Nós falamos que Caim era aquele que representava justamente o homem que não tinha o amor de Deus em si, era o homem que representava o mundo caído, o mundo condenado. E o apóstolo João aqui, meus irmãos, faz uma transição do ódio de Caim para o amor de Cristo. Agora ele vai começar a falar a respeito de um amor prático. Ele faz essa transição do ódio do mundo para o amor da igreja, o amor daqueles que são transformados por Cristo. Então ele interrompe esse contraste do amor para falar justamente acerca da demonstração do amor. Como que você coloca isso em prática na sua vida? Então nós já vimos que uma pessoa que é filha de Adão, uma pessoa que é descendente de Caim e não teve a sua vida transformada e regenerada, ela não tem o amor verdadeiro de Deus, ela não tem um coração regenerado, ela não sabe que ela precisa amar, dedicar a sua vida aos irmãos. Mas uma pessoa que tem agora um coração transformado, um coração novo em Cristo Jesus, ela já sabe que ela precisa amar. Eu falei também na semana passada, meus irmãos, e eu quero enfatizar e ressaltar que amor jamais será um sentimento. O amor, ele é uma escolha, é uma decisão. A gente não pode, é errado dizer eu não sinto amor pela pessoa. É errado. Você tem que dizer eu decidi não amar aquela pessoa. Aí sim. Porque o amor, ele jamais será um sentimento, porque se for um sentimento, meus irmãos, o amor vai ser sempre inconstante. Uma hora a gente ama, outra hora a gente não ama. E agora João ele vai trabalhar com 3 aspectos sobre esse amor verdadeiro que deve acompanhar então a vida dos crentes. O que nós vamos ver aqui é que João diz que o amor, ele é demonstrado pelo altruísmo, pelo cuidado do próximo. O amor é demonstrado pela compaixão. E o amor, ele é tão demonstrado pela ação, pela vida
prática. E é assim que nós demonstramos o amor para com os nossos irmãos. E aí, João, aqui no verso 16, passa a demonstrar de forma positiva, meus irmãos. Veja que o que nós vimos anteriormente era de forma negativa, ou seja, o seu status. Qual que é teu status diante de Deus? Ou você é filho de Caim, da descendência de Caim, não foi transformado, não teve a sua vida transformada, ou você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, seu status também muda. Você não é mais, não faz parte daquela geração condenada, mas sim da geração que Deus fez nascer de novo. E aí ele vai dizer de forma positiva que o amor ele precisa ser praticado. E o exemplo disso é o próprio Cristo. Ele é a perfeição do exemplo do que é o amor. Verso 16: Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Esse é o primeiro aspecto, meus irmãos, daquele que ama, da evidência daquele que ama. Ele abre mão muitas vezes para se doar pelo seu irmão. No Evangelho de João, nós vemos a seguinte palavra de Jesus no capítulo 15, verso 13: Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Veja que interessante, meus irmãos, porque se o ódio, se o mal, ah, ele existe na vida daqueles que são descendentes de Caim, como nós vimos na semana passada, esse amor positivo, assim como o ódio ele gera o mal, o amor positivo, ou seja, aquele amor que vem de Cristo, agora ele gera vida, e vida um pelos outros. O amor aqui, ele é concedido pelo que dá, e não por aquilo que se recebe, por aquilo que exige, por aquilo que toma. Mas o amor aqui, a evidência do amor é aquilo que a gente dá, aquilo que a gente doa. Veja essa imagem que João traz para a gente, interessante que é, desde a semana passada que nós estudamos, e ele traz essa reflexão. Como Caim foi dado como exemplo supremo de ódio, agora aqui Cristo é apresentado como o supremo exemplo do que é amor. O ódio de Caim levou em assassinato. O amor de Cristo levou um sacrifício próprio. Caim tirou a vida do seu irmão e o que Cristo faz? Cristo dá vida. Então, meus irmãos, Jesus morreu de forma voluntária. E é isso que João está querendo dizer aqui, como filho de Deus. Jesus poderia ter evitado tudo isso, evitado a sua morte, se recusado a padecer, mas ele, sendo inocente, é isso que a Bíblia nos mostra, ele recebe então o justo castigo que nós merecíamos, e ali na cruz, ele provou justamente da morte física pelo seu povo, se doando. Meus irmãos, que maravilhoso amor que Jesus demonstrou, dando a sua vida ali na cruz. Ele amou e não deu qualquer coisa. Jesus deu a sua vida como prova desse amor. Esse é o amor sacrificial. E o resultado disso é o que João disse aqui. Se nós fomos agraciados pelo amor de Cristo, se eu e você fomos transformados pelo amor de Cristo, isso tem que ser evidente. E é o que ele diz, portanto, se vocês foram agraciados, se vocês receberam essa graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e ele morreu por vocês, portanto, também nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós e ele fez isso de forma vicária. O que é vicária? De forma substitutiva. Ele substituiu. Nós merecíamos morrer e ele substituiu isso. Então não é essa forma aqui que João está falando que nós devemos dar a nossa vida, até porque nós não poderíamos imitar a Cristo nesse sentido. Nós não poderíamos dar a vida por alguém de forma substitutiva ao ponto de da pessoa ser perdoada, da pessoa ser regenerada. Até porque se nós morremos fisicamente, nada mais do que ele merece, nada mais do que nós merecemos é a morte eterna. Então, se nós damos as nossas vidas pelo irmão para que algo de benefício venha a ele, isso não vai acontecer. Mas o que João está querendo dizer aqui é que nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos em termos de serviço, em termos de cuidado, em termos de demonstração, evidência desse amor que foi alcançado por nós. E o amor que a Bíblia determina que nós vivamos diariamente é tratar uns aos outros com respeito,
de acordo com o padrão, os preceitos da lei de Deus relacionado ao próximo. Não é isso que Jesus resumiu todos os mandamentos em dois? Ame a Deus, acima de tudo, e ame ao próximo como a ti mesmo. E esse mandamento, meus irmãos, ele não somente ah, nos diz que nós devemos amar a Deus e amar o próximo como uma questão passiva, de ter esse desejo no coração, de ter essa decisão no coração, mas também de forma ativa, demonstrando esse amor ao próximo. Mais um mandamento que nós temos nesses dos 10, que é o quê? Não matar. E o não matar, nós falamos na semana passada, é uma atitude, é uma decisão que não significa que você tirou a vida da pessoa necessariamente. Mas Jesus fala que você mata uma pessoa até mesmo quando você é indiferente a ela. Quando você não demonstra o cuidado por ela. E esse mandamento, ele não somente proíbe que nós tiremos a vida do próximo, mas veja, meus irmãos, ele determina de forma positiva que tomemos todas as medidas possíveis para preservar a vida. O que nós pudermos fazer para preservar a vida, nós devemos fazer. O que inclui aqui, então, o socorro material em tempos de necessidade. É isso que João está trazendo. Em Gálatas 5,14, Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. O próprio Paulo diz que toda a lei, ela nos leva justamente para isso, para que a gente ame o próximo. Então, meus irmãos, a pessoa altruísta, a pessoa que tem esse amor de Cristo, porque recebeu esse amor de Cristo, ela corresponde a isso de forma altruísta, ela se doa para o próximo, ela faz isso sem esperar nada em troca. Jesus não esperou nada em troca, ele deu a sua vida. Então, a pessoa naturalmente ajuda quem está em sua volta, sem precisar de incentivos, sem precisar de recompensas, sem precisar de um serviço que a pessoa precisa prestar por conta desse amor que eu estou dedicando, não. É um amor altruísta, é um amor que nos motiva por causa do que Cristo fez por nós. Veja, meus irmãos, que além da lei, né, que já dizia que nós devíamos amar uns aos outros, João destaca aqui que a igreja tem um dever. Ele não está dando uma opinião. Mas se você puder, ama. Não. Ele diz, portanto, também nós devemos amar e dar a vida pelo nosso irmão. Quando João usa esse termo aqui, devemos, meus irmãos, ele está impondo uma obrigação moral. Ou seja, ele está dizendo, assim como Jesus estende seu amor, dando a sua vida, da mesma forma nós cristãos devemos expressar o nosso amor, dando também a nossa vida, se dedicando ao próximo, crentes dispostos a dar a vida uns pelos outros. O amor que nós recebemos de Cristo Jesus nos torna devedores de amor aos irmãos. E não somos chamados somente a amar aqueles irmãos que são dignos desse amor, mas de todos os irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento inteiro, Jesus falando o tempo todo. Inclusive, Jesus ele fala até de inimigo. Embora aqui João está falando direcionadamente aos irmãos. Então devemos demonstrar nosso amor a qualquer preço, até o ponto de muitas vezes a gente arriscar a nossa vida pelos irmãos. E aí eu te pergunto, essa visão que você tem do seu irmão? Lembra da semana passada que eu disse que nós temos irmãos que são mais próximos da gente? Nossa esposa, nosso marido. Nesse âmbito espiritual, eles são nossos irmãos na fé. E às vezes nós tratamos tão mal aqueles que estão próximos da gente. Os nossos irmãos mais próximos da gente, a gente trata mal, muitas vezes. Em segundo lugar, o amor é demonstrado pela compaixão, verso 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, olha só, meus irmãos. Enquanto no verso 16, João ele falou aqui da evidência máxima, que é o quê? Dar a sua vida por amor ao irmão. Agora, João vai falar do no mínimo.
No mínimo tem que ser isso aqui. No máximo, você dá a sua vida. Se precisar, você vai dar a sua vida para o seu irmão. Mas no mínimo, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus? Veja, meus irmãos, ele faz uma transição do geral para o particular, dos irmãos agora para o irmão, para o necessitado. É interessante porque alguns teólogos dizem assim: é fácil amar todos. O desafio é socorrer o necessitado. Dizer que ama todo mundo é muito fácil. Agora, na prática, aquele irmão, aquele indivíduo que você precisa ajudar, e aí, o que nós fazemos? Alguém já disse: amar toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém no particular. Muitas pessoas usam esse subterfúgio. Não, eu amo todo mundo. Mas quando você vai para o particular, você vê que não. Não é verdade. Talvez nós precisamos refletir sobre isso. Será que eu amo todo mundo? E aí pensa naquele indivíduo que você não gosta muito, mas que você tem que amar. Aquele irmão que te irrita muitas vezes. Mas a Bíblia nos ensina a amar ele também. Traga para o indivíduo. Fechar o coração, João fala aqui. Meus irmãos, fechar o coração ao necessitado é o oposto à compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. É ter o coração aberto para essa pessoa. E eu quero só deixar claro aqui, porque alguns podem dizer, né, que esse versículo é uma espécie de comunismo, né? Onde nós temos que dar tudo que nós temos e aí equiparar. Não, meus irmãos. Definitivamente não. Em nenhum momento a Bíblia fala para nós a respeito disso. Nós devemos fazer isso. Mas veja que João completa a frase dizendo: ele não está dizendo aqui, aquele que possui recursos deve compartilhar com o necessitado e assim mostrar amor. Não. Tiago 2, 15, 16 diz: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, dê um de vocês, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Meus irmãos, isso está cheio de gente assim. Vai, meu irmão, vai com Deus, né? Que Deus te dê o cobertor lá que você precisa, que Deus te dê o alimento que você precisa. E se você não faz nada diante disso, Tiago diz: que proveito tem? A nossa atitude de amor é uma atitude prática. E João já tinha dito isso, que esse não era um mandamento novo, já era um mandamento antigo. E Jesus, ele reafirma isso. E ele enfatiza ainda muito mais. Veja que João também, além disso, ele utiliza o próprio texto do Antigo Testamento, que falava sobre essa lei de Deus, que era exigida que nós cumpramos. Deuteronômio 15, do verso 7 ao 8, disse assim: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureça, olha a palavra que João usa aqui, não endureça o seu coração, nem feche as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Meus irmãos, isso é cristianismo. Isso é evidência daqueles que foram tocados pelo amor de Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. Por isso nós não temos desculpas. Ah, não. O irmão tem que trabalhar. Lógico, tem que trabalhar. Mas nós somos chamados à responsabilidade também uns com os outros. Se Deus está nos dando, nós podemos ajudar, nós devemos fazer. Até porque João diz assim: como pode você ter tudo isso, você receber recursos deste mundo e ver seu irmão passando necessidade, meus irmãos? Pensa na tua família, dentro de casa. Se você recebe recursos, você quer compartilhar isso porque você quer cuidar dos teus filhos, da tua esposa. Seria um absurdo você receber e você gastar só no seu carro. E seus filhos passando fome, sua casa passando fome. Ou seja, é um absurdo a gente receber recursos desse mundo, ver o irmão passar necessidade e não fazer nada.
Pelo contrário, ele fala de uma ação aqui. Fecha o coração para as pessoas, ou seja, vira as costas. Não dá importância nenhuma para aquele irmão. E aí João faz aquela pergunta, né, tão temorosa pergunta, que ele faz aqui durante toda a carta, né? Avalie. Como que você pode olhar para tudo isso e dizer que permanece o amor de Deus em você? Como pode permanecer nele o amor de Deus? João faz uma pergunta retórica aqui. Afinal, trata-se de um membro da igreja, uma pessoa que abraçou a fé de Cristo, experimentou o amor de Deus. Se ele possui esse amor de Deus, ele precisa partir o pão. Ele revela aqui que é impossível para o amor de Deus trabalhar na vida dessa pessoa, porque ela não está demonstrando a evidência desse amor. João está declarando aqui: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, essa é uma pessoa mentirosa. Não é isso que nós vimos no capítulo 4, no verso 20? O mandamento, amarás o Senhor teu Deus, não pode ser separado do mandamento, amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses dois estão juntos. Quando amamos e damos, estamos imitando a Deus, estamos imitando a Cristo no seu amor, que deu a sua vida, deu a vida do seu filho. Então, meus irmãos, compaixão é abrir o coração. Talvez você esteja com o coração endurecido. Trabalhe nisso. Peça para Deus trabalhar isso no seu coração. Compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. Compaixão é abrir o bolso antes de abrir a boca. A verdadeira compaixão é demonstrado pelas atitudes. E por fim, no verso 18, meus irmãos, João exorta dizendo que a igreja deve demonstrar o seu amor pela ação. Que o amor que a igreja recebeu de Cristo, de Deus, ele é demonstrado pelas atitudes. Verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, olha só. O amor, ele não é um discurso teórico, mas é uma ação prática. Não é um sentimento, mas é um movimento. É uma escolha, um caminhar que se move, um caminhar que supera, um caminhar que se sacrifica. Isso é amor. A indiferença de muitos membros das igrejas evangélicas para com os necessitados, os carentes, revela muito que desse amor eles não receberam. Revela que membros não são de fato regenerados, mas ainda permanecem na morte. É o que João está dizendo aqui de forma prática. Não amem de palavras. Provérbios 14, 21 diz assim: quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Jesus, sendo Deus, o dono desse mundo, o dono desse universo, ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. E nós vemos isso por todo o Novo Testamento, meus irmãos. Exemplos desse amor de Cristo, dando não só a sua vida, mas servindo. Romanos 15, eu quero ler alguns textos que demonstram isso. Romanos 15, verso 3 diz: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Olha só o que nós devemos fazer. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que insultavam caíram sobre mim. Mateus 15, 32. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E eu não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Filipenses 2,
Verso 4 e 5, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Meus irmãos, ele é a nossa referência. É da forma de pensar que Cristo teve, é a mesma forma que nós devemos pensar e viver. João 13, 14 e 15, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Meus irmãos, veja a quantidade de versículos que falam a respeito de como deve ser a nossa atitude como cristão. Se não te incomoda em nenhum momento em pensar nos necessitados, se não te incomoda em nenhum momento perguntar, procurar as pessoas, procurar agora os diáconos, se não te incomoda em nenhum momento falar assim, meu irmão, tem alguém necessitado? Tem alguém que está precisando de ajuda? Meu irmão, a gente precisa rever como está a nossa intimidade com Deus. Será que nós não estamos endurecendo o nosso coração? Será que nós não estamos virando os olhos para as necessidades? Meus irmãos, entenda, até a volta de Cristo, a igreja sempre vai ter necessitados. A igreja sempre vai ter pessoas que precisam do cuidado dos irmãos. E isso não é à toa, não. Deus permite isso justamente para colocar à prova a nossa fé, para colocar à prova da nossa verdade, da profissão que nós fizemos, da profissão que nós falamos aqui na frente, declarando Jesus como nosso Senhor e Salvador, colocando em prática aquilo que nós professamos. Romanos 12, 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência a outros. Lucas 22, 26. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Essa é a atitude, meus irmãos, daqueles que amam. Colocam o outro, colocam o irmão à frente, muitas vezes das nossas próprias necessidades. Enquanto aqui João coloca essas palavras no contexto do amor, quando a gente vai para Tiago, ele faz a mesma coisa na sua epístola. Ele fala a mesma coisa, mas com relação à fé. O que ambos querem dizer é que você não precisa da obra para ter a fé. Você não precisa do amor para ter a fé. Mas é porque você tem fé, mas porque você é regenerado, porque você é salvo em Cristo Jesus. Como consequência disso, você tem o amor de Deus. Como consequência disso, você pratica as boas obras. O que ambos querem dizer é que o amor e fé precisam de obras para testar, para atestar a sua autenticidade. Se você tem fé, então cadê as obras que comprovam isso? É isso que Tiago está falando. Cadê as suas atitudes que demonstram isso? Palavras de amor que nunca são traduzidas em ação não valem de nada. Palavras de amor que nunca são traduzidas em atitudes práticas que demonstrem realmente esse amor não vale de nada. Se você disser para tua esposa, eu te amo, e as suas atitudes são completamente contrárias a isso, como é que ela pode acreditar que você ama? Veja mais uma vez, o amor é uma vida prática, meus irmãos, a vida do crente é de acordo com aquilo que ele professa. Se você professa que recebeu o amor de Cristo na sua vida, se você professa que é crente em Cristo Jesus, as suas atitudes, as suas obras demonstrarão isso, serão evidências desse verdadeiro amor. João já disse isso tantas e tantas vezes. Se você diz isso, comprove pelas obras. E é isso que Jesus quis dizer lá em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E aí ele diz: o que passar disso vem do maligno.
Se você diz que você é crente em Cristo Jesus, se você diz que foi regenerado, que você ama a Deus e não faz isso, não coloca as evidências, não mostra isso, você é mentiroso. João disse isso. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque o amor de Deus não está em você. É o que João está dizendo aqui. Não ame de palavras, mas de fato e de verdade. Seja seu sim, sim, seu não, não. Devemos amar, meus irmãos, não apenas de palavras, mas como nós vimos aqui, se doando, tendo compaixão e ação. Eu queria só citar algumas esferas que esse amor deve alcançar. Nós vemos ao longo da Bíblia que esse amor é demonstrado de diversas formas. Esse amor é demonstrado aos estrangeiros. Levíticos 19:34 diz: tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Ame o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor e Deus de vocês. Atos 28:2 diz: os nativos nos trataram como singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. A igreja é chamada a amar os necessitados. Mateus 25:36. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Atos 20:35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Provérbios 14:31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. A igreja é chamado a amar os enlutados, a cuidar daqueles que estão em luto. 1 Coríntios 7:22. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo. A igreja é chamada a consolar os enlutados. Sabia que a igreja é chamada também? Nós somos chamados a amar os encarcerados? 2 Crônicas 28:15 diz: os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram roupas, sandálias, comidas, bebidas, fizeram montar uns jumentos em todos que estavam fracos e levaram até Jericó, a cidade de Palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Hebreus 13:3. Lembre-se dos presos. É um mandamento para nós, meus irmãos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, os que sofrem maus tratos, como se fossem vocês mesmos maltratados. A igreja é chamada a cuidar dos órfãos, das viúvas. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. São essas e muitas outras esferas do amor que eu e você, crentes em Cristo Jesus, precisamos demonstrar. O amor para com o próximo, não de forma indiferente, mas como ação. Encerrando, meus irmãos, o amor não é um sentimento. Mais uma vez, o amor é uma escolha. Decida amar. Saia daqui demonstrando atitudes de que você foi salvo por Cristo Jesus, que você recebeu o amor de Cristo. Você não pode ficar indiferente aos irmãos, aos necessitados. Hoje em dia, muitas famílias, nós temos uma prova de que muitas famílias distorcem o que é o amor. Prova disso é que nós vemos o divórcio, o abandono, a separação, tem sido cada vez mais comum. Tristemente, muitos lares cristãos, casais que no dia do casamento declararam se amar, até que a morte nos separe. Casais que declararam estarem juntos na doença, na tristeza, na pobreza, na dificuldade.
e agora demonstram insensibilidade, indiferença quando pensam no divórcio. O que deu de errado? O amor era um sentimento. Acharam que o amor era um sentimento. Nessa escolha, meus irmãos, o amor precisa ser desenvolvido, precisa ser amadurecido. O amor, essa escolha que nós fazemos, ela precisa ser trabalhada todos os dias em nossa vida. O amor não pode ser desenvolvido num ambiente que sempre se toma e nunca se dá, nunca se doa. Somente se consome, consome, nunca se doa. O amor só consegue crescer num lugar em que ele é permitido dar, porque o verdadeiro amor é uma entrega sacrificial. Quando eu falo sacrificial, meus irmãos, estou falando de entregar até mesmo quando é um sacrifício mesmo. Quando a gente acha que aquela pessoa não deveria, mas você merece o amor de Cristo. Se você não merece o amor de Cristo, você deve também amar o seu próximo, assim como Cristo fez. Assim como Deus fez, dando o seu único filho para morrer por amor aos seus. E aqui, meus irmãos, na palavra de João, deveríamos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Amar como Cristo nos amou. Quando o marido e a mulher cuidarem um dos outros com carinho, imitando o exemplo do amor sacrificial do Cristo. Quando a igreja olhar para o irmão e amar como Cristo amou, não colocando a sua vontade na frente da dos irmãos, um amor sacrificial mesmo. Nós veremos então Deus abençoando o nosso lar, a nossa família, na nossa igreja, com a felicidade de Deus, porque esse é o mandamento do Senhor para nossas vidas, que assim nós possamos colocar em prática todos os dias, ao sair daqui. Faça isso como uma atitude na sua vida, faça isso como uma decisão. Pense antes de tomar uma atitude, reflita, olha para o amor de Cristo na sua vida. Veja se você deveria fazer o mesmo. Vamos orar? Deus, antes de tudo, nós queremos te louvar e agradecer por amor tão grande, Deus, que sacrificou a sua vida por nós. Que deu, Deus, a sua vida sem pensar na dor, sem pensar naquilo que Jesus tinha como posse e podia fazer. Ele se doou completamente, Deus. Que amor maravilhoso demonstrado ali na cruz. Maior evidência de amor é dando a sua vida pelos seus inimigos. Novo Testamento, Pai, tua palavra nos ensina justamente isso. Que Cristo deu a sua vida por aqueles que eram seus inimigos. Nós todos éramos inimigos do Senhor. Mas obrigado pela vida de Cristo dada ali na cruz, ó Deus. Como prova desse amor, que o Senhor nos ajude, Pai, a demonstrar, a evidenciar esse amor tão grande nos alcançado através das nossas atitudes. Nosso amor para com os irmãos da igreja, o nosso amor para com os irmãos de casa, aqueles que estão mais próximos da gente, Deus. Nossa atitude de compaixão seja colocada em ação todos os dias, Pai. Essa é uma ordenança do Senhor, não é um conselho, mas é tua lei, que possamos cumprir essa lei cada dia, ajudando uns aos outros a cumprir essa lei também, Deus. Aplica essa palavra em nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor.